Olá e bem-vindo a esse vídeo que é a primeira vez destinado aos meus amigos no mundo de fala inglesa, especialmente em Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália. Mas, como eu também sei, haverá uma tradução para nossos amigos na América do Sul e eu também quero dar a vocês uma boa-vinda e também para todos aqueles que estão ouvindo hoje. Essa mensagem é uma mensagem de encorajamento e eu gostaria de falar sobre tempestades na vida de um cristão. Uma coisa que todos nós experimentamos e agora estamos passando por essa epidemia do coronavírus e todos experimentamos certas tempestades em nossa vida. Primeiro de tudo, gostaria de chamar a atenção para uma passagem no Antigo Testamento. Gostaria de ler do Salmo 107 alguns versículos e eu vou usar a tradução corrigida fiel. Salmo 107, no versículo 25. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que leva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações acerca desse tópico, tempestade na vida cristã. E a primeira consideração, teremos 7. A primeira consideração é o que são tempestades em nossas vidas. Agora, talvez tenha reconhecido que há aqui um lindo dia de primavera, não há tempestades aí fora. Não estamos falando sobre condições climáticas, mas sim de tempestades de modo figurado. Podemos comparar o caminho cristão com uma viagem de barco. Todos nós sabemos que usando um barco nem sempre é velejar de modo suave, nem sempre um mar calmo, uma brisa suave, um belo sol, mas todos que usam um barco, que viajam de barco, sabem que existem tempestades. Por vezes o vento é forte, as ondas são altas e nós temos medo. É exatamente isso que acontece em nossa vida cristã. Nós temos períodos de sol, onde todas as coisas vão de modo suave, mas também experimentamos tempos de problemas, de trevas, de exercícios espirituais. Talvez alguém está doente, talvez alguém está sozinho, talvez o Senhor tenha tomado algum de seus amados, seja o marido, seja a esposa, seja pais ou crianças. Talvez nós temos problemas no trabalho, experimentamos bullying no trabalho, experimentamos desemprego. Talvez um amigo nos tenha desapontado
um amigo em que confiamos. Todas essas coisas podem ocorrer. Também sabemos de problemas na família, problemas com os filhos, com pais que estão seriamente doentes. Nós conhecemos sobre dificuldades na igreja. E, claro, agora estamos experimentando essa epidemia do corona, que também nos afeta a todos nós, que dá problemas a todos nós, mais ou menos. Então, existem diferentes tipos de tempestades em nossas vidas. Essa é a primeira consideração. Agora, a segunda consideração é a pergunta: quem é afetado por essas tempestades na vida cristã? E a resposta é, por certa extensão, todos nós somos afetados, mais ou menos. Se tomarmos como exemplo essa epidemia de corona, realizamos que toda a humanidade está sendo afetada. Muitas nações são afetadas. Em todo o mundo. Na Europa, na África, na América, na Ásia, Austrália, em todo lugar somos afetados. Os cristãos são afetados e cristãos sozinhos são afetados. Por vezes, famílias são afetadas por tempestades. Por vezes, assembleias locais são afetadas por essas tempestades em nossas vidas. Muitas vezes também somos afetados de forma bastante pessoal. O peso que Deus coloca sobre nós é diferente, mas todos, por uma certa extensão, experimentamos uma espécie de tempestades em nossas vidas. E a importante pergunta é: qual é o objetivo que Deus tem em mente quando Ele envia uma tempestade, seja uma pessoal ou uma coletiva? Eu tenho que perguntar qual é a mensagem de Deus para mim, e nós temos que perguntar qual é a mensagem de Deus para nós. A terceira consideração que eu gostaria de compartilhar com vocês é a pergunta: quem é a origem ou quem é o autor dessas tempestades? A primeira resposta que damos para essa pergunta, é claro, é de que Deus está por trás de toda a tempestade. E por vezes Ele envia de forma ativa a tempestade. É isso que lemos no Salmo 107, que é Ele, Deus, que envia uma tempestade, que nos coloca em teste, que nos quer testar a nossa fé. Vamos pegar o exemplo de Abraão, quando ele foi testado em Gênesis 22. Isso foi uma tempestade que foi trazida por Deus. Deus envia a tempestade. Existe um outro exemplo do profeta Jonas, que ele, quando ele fugiu de Deus e tomou o barco para viajar uma longa distância, Deus enviou uma tempestade. Ele enviou para trazer Jonas de volta ao ministério. Então Deus envia uma tempestade. Então existe outra resposta para essa pergunta, pois certas vezes é o diabo que provoca a tempestade. Toma o exemplo de Jó. Qual foi a origem do problema de Jó? Era Satanás que queria tentar esse homem piedoso. Então era Satanás, mas, declaro, também foi sob permissão da mão de Deus. E é interessante ver que Jó pegou a sua tribulação da mão de Deus. Ele não tomou isso como sendo da mão do diabo, mas pegou isso da mão de Deus. Foi
Deus que permitiu essa tribulação para Jó. Agora, se estivermos em uma tempestade, podemos perguntar a quem enviou a tempestade, mas no final do dia, essa pergunta não é a mais importante. Que possamos tomar todos os problemas em nossas vidas, todos os testes da mão de Deus. Isso vai nos ajudar muito. Vamos tomar isso dele. A quarta consideração é essa. Qual é o objetivo de Deus em enviar a tempestade? Por que é necessário? Quando um desastre ocorre na Terra, um desastre nuclear, um avião caindo, ou alguma coisa diferente que pode ocorrer, um terremoto, por exemplo, o que fazemos? Uma das coisas que fazemos é estudar a causa. Por que isso ocorreu? Qual foi a razão que isso ocorreu que não deveria ter havido? Nós fazemos estudos de casos, e claro, é útil de ter estudos de casos, mas isso não é a coisa mais importante. É melhor em fazer um estudo sobre o alvo, de perguntarmos por quais razões Deus enviou a tempestade, qual é o objetivo que ele tem em mente. Um estudo do alvo é algo que é melhor do que um estudo de causa. Agora, Deus pode ter diferentes objetivos em mente quando Ele envia uma tempestade em nossas vidas. O maior objetivo que Deus pode ter é de mostrar a sua glória. Eu gostaria de chamar a atenção para o Evangelho de João, capítulo 9. Havia um homem que nasceu cego, e os discípulos fizeram um estudo da causa. Eles perguntaram: Rabi, quem que pecou, esse homem ou seus pais? Esse era um estudo de causa. Por que esse homem estava cego? E a resposta do Senhor Jesus era: ele disse, esse homem não pecou e também não seus pais, mas as obras de Deus devem ser manifestadas nele. E quando vamos para João capítulo 11, temos outra tempestade, uma tempestade familiar. No caso, a doença de Lázaro, o irmão de Marta. E o Senhor Jesus ouviu e ele disse em João 11:4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse é o primeiro objetivo que Deus tem em mente. Ele quer glorificar a Ele mesmo, Ele quer glorificar o Filho, o Senhor Jesus. O segundo objetivo que Deus pode ter em mente é provar a nossa fé. Eu já mencionei Gênesis 22, onde Abraão foi testado. Foi uma forte tempestade na vida de Abraão quando Deus disse a ele que deveria sacrificar o seu filho. Deus quer testar a fé de Abraão e, por vezes, em tempos diferentes, Deus envia testes para testar nossa fé. Uma outra razão é que Deus quer nos proteger e nos manter mais perto dele. Lembramos daquele espinho na carne
de apóstolo Paulo. Isso era um teste, uma tempestade contínua para o apóstolo Paulo, e ele gostaria muito de que isso tivesse sido removido, mas Deus não removeu esse espinho na carne. Isso foi para manter o apóstolo Paulo perto, uma comunhão íntima com ele. Nós podemos chamar isso de prevenção. E, claro, há uma quarta razão, e nós já fizemos referência a isso, acerca de Jonas que fugiu, e Deus enviou uma tempestade com o objetivo de trazer ele de volta. Se alguém fugiu, seguiu pelo caminho errado, Deus quer trazer de volta. Ele pode usar essas tempestades em nossas vidas para nos trazer de volta. Algumas vezes, claro, também há uma mistura desses objetivos. Agora, se alguma coisa ocorre em nossas vidas, em minha vida, eu tenho que perguntar o que Deus tem em mente. Agora vamos ser muito cuidadosos quando outros estão passando por tempestades e nós não estamos. Nós não queremos julgar os outros. Vamos ser muito cuidadosos. Nós precisamos julgar a nós mesmos, sim, e nos perguntar qual é o objetivo de Deus para mim, mas agora sejamos muito cuidadosos em julgar casos de outros. Minha quinta consideração que eu gostaria de compartilhar com vocês é a pergunta: como nós reagimos quando estamos em tempestades? E existem diferentes reações possíveis. A primeira reação é quando tentamos escapar. E eu gostaria de chamar a atenção para um versículo em Salmo 55, versículo 8. O salmista diz: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Essa possivelmente é a nossa primeira reação quando uma tempestade chega. O que um piloto faz quando ele pilota um avião, quando vem uma tempestade? Ele procura viajar para outro caminho para escapar dessa tempestade. É isso que nós queremos fazer, nós tentamos escapar. Essa é uma possível reação. Uma outra reação é que tentamos resolver esses problemas por nós mesmos. Quando os discípulos estavam naquela tempestade e o Senhor Jesus estava dormindo na almofada, eles tentaram muito fortemente de resolver a situação. Eles estavam remando, mas no final do dia eles não conseguiram suceder. Mas essa é uma reação comum humana. Nós tentamos ajudar a nós mesmos. Uma terceira possível reação é rebelião ou resignação. Nós já nos referimos a Jó. Quando Jó esteve doente seriamente, o que a esposa dele falou? Que lance fora Deus. Ela era rebelde contra Deus. Ela não quis aceitar essa doença de seu marido. Isso era rebelião. E Jó, se nós lemos todo o livro, nós vemos que ele esteve resignado. Ele não foi rebelde contra Deus, mas no final do dia ele resignou. Ele tomou primeiro da mão de Deus, mas depois ele não tinha mais força, mais energia para fazer algo.
E existe uma quarta reação, e essa, claro, é melhor, que tentemos tomar isso de nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fez quando ele esteve naquela terrível tempestade em Atos 27. Em paz interior, ele passou por aquela tempestade. Ele sabia que isso vinha de Deus e ele aceitou de Deus. Eu sei muito bem, amados irmãos e irmãs, que isso é facilmente dito, mas é muito difícil de realmente fazer, de realizar. Com comum, nós reagimos de modo diferente, mas queremos encorajar a todos uns aos outros para tomar nossas tribulações e problemas de Deus, da mão de Deus. Existe uma sexta consideração que eu gostaria de compartilhar com vocês, e esse é o ponto que em uma tempestade nós aprendemos mais sobre nosso Deus. Deus quer revelar a si mesmo para nós quando estamos passando por dificuldades, por tempos difíceis. Primeiro de tudo, aprendemos que Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é onisciente e que Ele é onipresente. É Deus que começa a tempestade e é Deus que para a tempestade. É Ele o poderoso, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E em nossas tempestades nós conhecemos mais sobre a onipotência de nosso Deus. E segundo, nós aprendemos mais que Deus é um Deus que nos ama. Eu já referi a João capítulo 11 acerca daquela doença na casa em Betânia, e aqui em João capítulo 11 eu gostaria de ler esse versículo, João capítulo 11, versículo 5, lemos: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E eles aprenderam nesse capítulo, por meio dessa tribulação, por meio dessa doença, que o Senhor Jesus os amava. Então, quando nós estamos em problemas, quando nós estamos cansados, estressados, então nós realizamos ou deveríamos realizar mais que Deus é um Deus que nos ama. A terceira coisa que aprendemos é que Deus usa de mansidão conosco. E eu gostaria de chamar a atenção para um versículo em Êxodo, capítulo 3, onde o povo de Israel estava em uma grande tempestade no Egito, em escravidão. Êxodo capítulo 3, versículo 7, e disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores. E portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Agora, realize as atividades de Deus nesse versículo. Ele viu, ele ouviu, ele conheceu. Ele queria descer para libertar e para levá-los para fora daquele país. Esta é a bondade de Deus. Em tempestades nós realizamos que os olhos de Deus estão abertos. Ele vê nossas dificuldades.
Deus, os ouvidos de Deus estão abertos. Ele nos ouve chorando, orando. O coração de Deus está aberto. Ele tem simpatia conosco. Ele conhece a nossa situação e acerca da tua situação. Agora, existe uma quarta coisa que nós aprendemos, e é que nosso Deus é um Deus de medida. Essa é uma expressão que encontramos no 2 Coríntios capítulo 10. Deus é um Deus de medida. Ele mede a intensidade da tribulação e também do tempo. E eu gostaria de chamar a atenção para um versículo em 1 Pedro capítulo 1, onde Pedro diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora, aqui nós vemos Deus trabalhando como um ourives, como um refinador. Ele conhece o tempo que o ouro precisa para ser purificado, e ele também conhece acerca da temperatura que é necessária. Ele é um Deus de medida. Ele tem duas coisas em suas mãos. A primeira é o termômetro para checar a temperatura, e a segunda coisa é um relógio e que ele tem em sua mão para controlar o tempo. Também, quando se trata do coronavírus, Deus tem essas duas coisas em suas mãos. Ele conhece o quão profundo deve ir, e ele sabe o quanto tempo deve levar. Agora, a última consideração, eu gostaria de chamar a atenção para 3 exemplos bem conhecidos no Novo Testamento, onde pessoas passaram por tempestades reais, e gostaríamos de aplicar isso para nossas situações. A primeira é dos discípulos no lago e o Senhor com eles no barco. O segundo é, de novo, quando os discípulos estavam no mar da Galileia, mas o Senhor Jesus estava lá no monte. E o terceiro incidente é em Atos capítulo 27, quando o apóstolo Paulo estava viajando para Roma e se deparou com aquela terrível tempestade no mar Mediterrâneo. Agora vamos ler primeiro no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora nós conhecemos que
essa história tem um sentido profético, mas não quero mencionar isso agora, e sim outras muitas aplicações práticas nesses versículos que lemos, mas eu gostaria de mostrar 4 aplicações práticas para nós. A primeira, que é uma ordem clara do Senhor Jesus para ir, e ele não preveniu que houvesse uma tempestade, ele simplesmente disse para irem e a tempestade chegou. Qual é a aplicação? Nós podemos estar no caminho de fazer algo que o Senhor nos disse para fazer. E, entretanto, uma tempestade pode chegar. Uma tempestade não é a prova de que estamos no caminho errado. Podemos estar no caminho errado, mas muitas vezes não estamos. Nós podemos estar indo cumprir a ordem de Deus e a tempestade ocorre. A segunda coisa que aprendemos é a presença do Senhor no barco não preveniu a ocorrer a tempestade. Ainda que a presença do Senhor estava lá, a tempestade chegou. E também podemos aplicar a nós. Podemos estar em comunhão com Ele no barco e ainda assim uma tempestade pode chegar. Uma tempestade não é a prova de que não estamos em comunhão prática com Ele. Pode ser diferente, mas não é a prova de que estamos fora da comunhão. Nós podemos estar em comunhão com Deus, o Pai e o Filho Jesus Cristo, e nosso gozo pode estar completo, como em 1 João 1, e ainda assim a tempestade pode chegar. A terceira lição: o que os discípulos fizeram? No final do dia, eles o acordaram. Eles perguntaram ao Senhor por ajuda. Esses pescadores experientes que conheciam aquele mar muito bem. Eles acordaram um carpinteiro para ajudá-los. Uma diferença, o Senhor Jesus é muito mais que um carpinteiro. Ele é todo-poderoso. E se nós estamos em problemas, se estamos em dificuldades, sejam grandes, sejam pequenas, que nós nos voltemos para o Senhor Jesus. Nós sabemos que ele não pode dormir. O guardador de Israel não pode tosquenejar. Ele está sempre acordado. Temos que orar pedindo por ajuda ao Senhor. Essa é a melhor coisa que podemos fazer. E é a quarta lição que eu gostaria de mencionar no final dessa tempestade. Eles o conheciam melhor. Eles perguntaram: quem é esse? Quem é ele? As tempestades nos ajudam a conhecer melhor ao Senhor. E aí temos a próxima lição, que vamos em Marcos, capítulo 6. E eu gostaria de ler do versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si, e o vento se aquietou. Então, esse é outro incidente que há um significado profético, mas eu gostaria apenas de sublinhar 4 aplicações práticas.
A primeira é de que o Senhor nunca, que as coisas nunca deixam o controle do Senhor. Ele sempre tem o controle de tudo. Mesmo que ele não estivesse presente ou dentro do bote, mas lá no monte, todas as coisas estavam sob o controle dele. Nós estamos nessa terra, o Senhor não é visível aqui, não o enxergamos com nossos olhos, o enxergamos pela fé, mas Ele está no céu intercedendo por nós, orando por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, que para Deus, Ele é o advogado, está advocando para com o Pai. Ele está intercedendo por nós. Ele mantém um olho em nós e Ele tem todas as coisas em nossas vidas sob o controle. O segundo encorajamento, no momento que era necessário, o Senhor estava presente. Ele veio aos seus discípulos para ajudá-los. No Antigo Testamento nós lemos: em todas as aflições do povo ele foi afligido. Foi a quarta vigília da noite. E parecia ser muito tarde, mas o Senhor nunca vem muito tarde. Ele vem sempre no tempo certo para nos ajudar, para nos salvar. E existe uma quarta aplicação prática aqui, que o Senhor Jesus dá uma voz de encorajamento. Não estejais com medo, sejam encorajados. Sou eu. Sou eu significa que eu sou o Jeová do Antigo Testamento, aquele o inalterável, a rocha das eternidades, a que não muda. E nós conhecemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um que não muda. Agora, muitas coisas em nossas vidas mudaram. Muitas coisas mudaram. Coisas são diferentes do que eram algumas semanas atrás. Mas ainda há um que não muda. Eu sou o Senhor, o Jeová que não muda. Essa é a promessa que ele dá no último livro do Antigo Testamento. E agora, para terminar, a última tempestade em Atos, capítulo 27. Nós temos aí uma tempestade em que o apóstolo Paulo estava viajando para Roma, e eu gostaria de citar um versículo no Atos 27, versículo 29, e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. 4 âncoras que foram lançadas. E eu gostaria de aplicar as 4 âncoras para adversidades que vêm às nossas vidas, e gostaria de ler do livro A Epístola de Judas, o versículo 20 e 21. Judas diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui temos 4 âncoras que temos que lançar. A primeira âncora é fé. Isso significa fé cristã, aquilo que cremos, que é a palavra de Deus. Nós ainda temos em dificuldades, em problemas, nós temos a palavra de Deus.
Segunda âncora, oração. Orando no Espírito Santo. Nós ainda temos oração. Podemos falar a Deus. Por meio de sua palavra, Ele fala a nós e por meio da oração conversamos com Ele. É comunicação com o Senhor Jesus Cristo. Nós sempre podemos orar, falar com Ele, abrir nossos corações. A terceira âncora que temos aqui é o amor de Deus. Eu já disse, em tempos de dificuldades e problemas, nós conhecemos mais que o Senhor nos ama. Sabemos que todas as coisas agem juntamente para aqueles que amam a Deus. E a quarta âncora que é mencionada aqui é a misericórdia e a compaixão. Nós temos misericórdia. Nosso Deus é rico em misericórdia e compaixão. Em problemas profundos, nós sabemos que Ele simpatiza conosco. E essas são as 4 âncoras: fé cristã, oração, o amor de Deus e a misericórdia e compaixão de Deus. Então, queremos ler em Atos capítulo 27. Eles desejavam que o dia viesse. E é exatamente isso que queremos. Queremos que a noite passe e que o dia chegue. Nós começamos em Salmo 107 e diz: Ele os leva ao seu porto desejado. Esse momento chegará em breve, quando nós estaremos no porto celestial, quando essa viagem terminar, com todas as tempestades se irem, não mais dificuldades, não mais medos, mas sim descanso eterno para sempre. Eu gostaria de terminar citando um hino muito conhecido. Esse hino foi escrito há uns 100 anos atrás. Um hino antigo, mas não é arcaico. É um hino muito maravilhoso de Ellen Howard Lemons. E eu gostaria de lê-lo. Ó alma, você está cansada e preocupada? Sem luz na escuridão, se vê? Há luz para um olhar para o Salvador. Vida mais abundante e livre. Volte seus olhos ao Senhor Jesus. Olhe cheio para o seu maravilhoso rosto, e as coisas da terra estranhamente irão diminuir na luz da sua glória e graça. Volte os seus olhos ao Senhor Jesus. Olhe cheio para seu rosto maravilhoso. Isso é a melhor coisa que podemos fazer. Sim, existem tempos que estamos ocupados com as dificuldades desse mundo, mas não vamos esquecer, amados irmãos e irmãs, voltem os seus olhares para o Senhor Jesus, e as coisas dessa terra irão diminuir à luz da sua glória e graça. Que a graça de Deus e a sua paz estejam com todos vocês. Obrigado.